Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, né? Vamos sim, vamos falar com Deus. É mais uma manhã de oportunidade, é mais uma manhã de busca, é mais uma manhã de campanha. Campanha como? Se eu tô chegando hoje, pastora Ivna, como é que é essa campanha? Isso, aos que estão chegando agora, nós estamos, é claro, com mais uma campanha das muitas que nós já travamos pelos valores da família, pelas nossas vidas secular, pela nossa vida ministerial, pela nossa vida financeira. Afinal de contas, é na nossa muita perseverança que nós, com certeza, alcançaremos a nossa alma. Então, é por isso que estamos aqui, para buscar de Deus, para clamar a Deus, para estar em Deus e, é claro, a cada manhã receber mais do Senhor. Afinal de contas, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso ajudador e a obra que Ele começa, Ele vai acabar, é claro. Ele diz em todo o tempo que a boa obra que comecei, eu irei completá-la. E é por causa disso, de uma forma muito legítima do cristão, que nós estamos hoje, em mais um dia, clamando, orando, buscando, nos humilhando. E é claro, o Espírito Santo de Deus vai nos ouvindo, vai nos enchendo, vai nos capacitando e nos preparando para receber mais uma vitória. Estamos aqui clamando, é claro, e eu tenho certeza que aquele que não está moco, ele vai nos ouvir. A Bíblia diz, aleluia, que o ouvido do Senhor não está moco para que não possa me ouvir e nem a sua mão encolhida para que não possa me ajudar. E é por causa desta palavra que passa céu e terra, mas ela não passa, que nós estamos aqui em mais uma manhã buscando do Senhor e acreditando que diante dos nossos desafios, diante dos desertos que nós venhamos ter que travar, nós temos um Deus que em todo tempo sustenta-nos com a sua destra fiel, enxuga do nosso olho toda lágrima e ainda nos exalta no pódio da exaltação. É por isso que nós não vamos desistir, queridos. Estamos aqui nessa maratona, rumo à nossa vitória. Estamos aqui em meio a essa batalha, esse fogo cruzado. E eu tenho certeza que nós triunfaremos, porque o Senhor já nos deu um inimigo derrotado. E isso, como é isso, pastora Ivna? Ele é Senhor, Ele é soberano. E Ele nos deixa, é claro, entrar em combates para que nós venhamos perceber o seu agir na nossa vida. Como Daniel saberia que Deus era com ele se ele não entrasse naquela cova do leão? Em alguns momentos Deus nos permite dormir, isso, pernoitar em covas de leões, para que nós venhamos perceber que em meio àquele ataque, em meio àquele enfrentamento, o Senhor está dentro, aleluia, do miolo do problema para nos dar vitória. E é por isso que nós estamos aqui, porque cremos num amanhã melhor. Cremos que diante dos nossos problemas, desafios e combates, Deus, o Senhor, sempre tem, é claro, a última cartada na sua manga para dar vitória a mim e para dar vitória a você. Se porventura você passou um final de semana desastroso e você em algum momento julgou que não ia vencer essa batalha, pois eu quero em nome de Jesus desafiar você nesta manhã a perseverar um pouco mais, a aguardar um momento mais, a esperar um pouco mais naquele que com certeza tem na sua mão a oportunidade de vencer e de nos fazer por meio da nossa fé mais do que vencedores. Afinal de contas, é na nossa perseverança, é na nossa busca, é na nossa confiança que nós com certeza cruzaremos o nosso Jordão e colocaremos o nosso pé dentro da nossa terra prometida. Nós não estamos trabalhando em vão no Senhor. Nós não estamos estudando em vão no Senhor. Nós não estamos orando em vão no Senhor. Nós estamos, é claro, em meio a toda essa turbulência, em meio a toda essa batalha, nos preparando para tomar posse, isso mesmo, ficar de posse da nossa vitória. Tem papel sendo assinado, tem portas sendo abertas, tem portas sendo fechadas, tem pessoas sendo tiradas, tem outras sendo acrescentadas. Nós estamos no processo de Deus. E é claro que em alguns momentos nós ficaremos meio que abestalhados. Eu gosto de usar as minhas próprias palavras, porque muita gente me entende da forma que eu falo mesmo. Eu falo para doutores e falo também para neófitos. Eu falo para pessoas de todas as raças, cores e tamanhos do que se possa pensar. E é por isso que eu falo de uma forma bem simples para que todos possam ter acesso à informação na qual eu estou querendo transmitir para você. E é por isso que eu quero dizer para você nesta manhã, em nome de Jesus, nós temos um Deus que é o nosso grande legislador e intercessor. E eu tenho certeza que nas encostas desse Jordão, não importa quantos anos você está aí,
assim. O que importa é que Deus vai nos tirar daí para aquilo que Ele tem nos prometido. Ah, queridos, como eu alegro meu coração em saber disso. Que o nosso Deus vai até nos permitir em alguns momentos dormir como injuriado, dormir como caluniado, dormir como ladrão, assim como nosso irmão José dormiu naquele cárcere, dentro daquele presídio. Ele dormiu, aleluia, como um transgressor. Dormiu como um encarcerado, como um condenado. Mas o que me chama a atenção é que acordaram ele, aleluia, para uma nova trajetória de vida. Deus, o Senhor, vai permitir alguém dizer, ó, tem alguém ali na porta te chamando. Alguém vai lá na tua cama, na tua rede, nessa fianga fedida, e vai dizer, menino, tem alguém ali no telefone, corre que é providência. Eita, Jesus, eu tô crendo, esperando esse dia. Sabe por quê? Porque Deus, o Senhor, fez com meu irmão José, Ele vai fazer comigo e contigo também. Alguém vai nos acordar e vai dizer, menino, olha aí, tem uma vitória muito grande ali te aguardando. Tem algo esperando você. Só falta tu chegar lá, se enfia dentro dessas calças, se soca dentro desse chinelo e vai acular e assina esse papel, que a vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. Queridos, eu creio nessa promessa, por isso eu não desisto. Por mais triste que eu esteja diante dos terrorismos, diante das tsunamis que passam na minha vida, todavia o que verdadeiramente endossa a minha fé, o que alicerça a minha fé, são as promessas que eu tenho nesse Deus que é todo poderoso. E é por isso que eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã dizer para você, resista ao mal, caminhe vitoriosamente rumo às vitórias que Deus tem para a tua vida. Eu sei que aos nossos olhos, em alguns momentos, a nossa peleja vai estar além, vai estar maior, vai estar mais longe daquilo que nós imaginamos que possa estar perto de nós ou que possa nos ajudar. Mas aquele que é poderoso, aquele que é milagroso, aquele que realmente ama os valores da família, da moral, da ética, da minha vida ministerial e da tua, Ele está de mãos dadas conosco, aleluia. Jamais nos permitirá ser destruídos, uma vez que Ele nos constituiu para o louvor da glória dele. Então, nessa manhã, o nosso papel é assumir o nosso posicionamento na história, é assumir a figura, a personagem que eu sou dentro desse esquema, e aí Deus, o Senhor, Ele vai abrir o mar, nós cruzaremos ele e pisaremos dentro da nossa terra da promessa. Foi assim que aconteceu com Josué. Deus, o Senhor, de forma poderosa e tremenda, o constituiu e disse, levante-se, não tenha medo, porque tu vai fazer esse povo passar esse Jordão. E assim o Senhor disse comigo quando eu estava, nunca vou me esquecer daquela noite profética, lá na igreja do pastor Francisco, no Tianguá, na Nova Aliança, quando eu estava ali diante daquele mar de gente, aleluia, pregando de forma poderosa, e naquele momento o Senhor bradou no meu coração, Deus escolhe lugares, queridos, para falar com a gente, Deus escolhe estratégias para falar com a gente, diante daquele mar de gente, o Senhor me disse, tá pronta? Eu digo, tô pronta, e o Senhor disse, pois é, Josuélia, Josuélia, te levanta, porque tu vais fazer esse povo passar esse Jordão. Eu te chamei, te coloquei nessa posição para esse projeto. Não temas, resista todo o mal contra a tua vida, e eu, Senhor, vou mostrar que aquilo que estava desmoronando na cabeça de muitas pessoas será o meio pelo qual eu me utilizarei para fazê-los passar para outra margem. E é por isso que nós estamos aqui, porque não foi uma ordenança minha, não foi coisa da minha cabeça. Deus, o Senhor, Ele entreteceu no meu coração e disse, levantem-se, porque a hora de cruzar o vosso Jordão está chegando. E é isso que eu digo para você, a nossa hora vai chegar, e não há quem possa impedir o que Deus tem por realizar na minha vida e na tua vida. Ainda que neste exato momento você diga, pastora Ivna, está tudo de ponta cabeça. Tem problema não. Em alguns momentos, Deus, o Senhor, permite desorganizar para depois organizar. Ele permite ir para depois voltar. Ele permite se desfazer para só agora Ele edificar, construir e reformar. Em alguns momentos nós não entendemos o primeiro momento do baque, porém aquilo que o Senhor fez hoje, está fazendo agora, tu não entende. Mas amanhã tu compreenderá. Eu só lhe digo uma coisa, está bem pertinho o fim, aleluia. Está mais perto o fim desse negócio hoje do que ontem. Deus manda te dizer, aguarde, não fique dando desculpas, aleluia, para mascarar a sua covardia, para mascarar a sua falta de fé. Nessa manhã, assuma o seu lugar e diga, Deus, eu não permitirei com que nada me influencie de forma negativa para roubar de mim essa tão esperada conquista. É assim que eu tenho vivido. Se eu tenho que amar, eu amarei. Se eu tenho que perdoar, eu perdoarei. Se eu tenho que andar mais uma légua, eu andarei. Se eu tiver que voltar, eu voltarei. Porque muitos não entendem. Mas a flecha polida na mão de Deus, ela tem um processo.
Em alguns momentos nós queremos ser armas de Deus, mas não queremos passar pelo processo da arma. A flecha polida, quando o seu valente atira da aljava, ele coloca naquele arco, ele dá uma puxada brusca para trás, porque só após essa puxada, essa flecha atingirá o alvo pelo qual ela está sendo lançada. Em alguns momentos, Deus, o Senhor, ele quando quer nos usar, ele nos tirará, aleluia, de um lugar de conforto. A flecha está num lugar de conforto, guardada dentro, aleluia, da aljava de um grande valente. Porém, quando o Senhor quer usá-la para um grande propósito, ele arremessa, ele tira ela da aljava e arremessa ela puxa para trás, para somente arremessá-la rumo àquilo que ele tem preparado para aquela arma de guerra. E assim sou eu e você. Em alguns momentos nós ficaremos ali acomodados, porque é muito bom estar sendo levado por alguém. É muito bom estar sendo sustentado por alguém. É muito bom estar sendo protegido por alguém. Só que vão haver momentos na nossa vida que esse alguém, que você está ali sob a custódia dele, sob os cuidados dele, vai dizer: chegou a tua vez, atravessa o mar. Chegou a tua vez, pega tu, te prepara, porque está na hora de eu te arremessar. O nosso valente, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele não vai aceitar desculpas que nós venhamos dar. Quando a nossa vez de chegar, de atravessarmos o nosso Jordão, ele simplesmente meterá a mão na sua aljava e nos lançará naquela arma, e nos puxará para trás, e arremessará você e a mim, para que nós venhamos entrar dentro daquilo que ele planejou e preparou para a nossa vida. É momento de preparação. Te prepare. Uma grande reforma, aleluia, está por acontecer. Uma grande obra está por acontecer. A obra que o Senhor começou, ele vai terminá-la. O nosso Deus não é Deus de missão falha, destruída, fracassada, de maneira alguma. Nós servimos a um Deus de propósitos definidos. Nós servimos a um Deus, aleluia, de poder e graça, que levanta-nos e faz cruzar o nosso Jordão, para que nós venhamos alcançar os nossos ideais. Eu sei que as lutas são medonhas, eu sei que as pelejas são tremendas. Em alguns momentos nós ficaremos meio que boquiabertos diante de tão grande desafio que está à nossa frente. Porém, aquele que nos colocou dentro nesse miolo de problema, ele permitirá, aleluia, com que nós venhamos sair dele, porque verdadeiramente ele sempre tem uma saída, um escape, uma solução para a minha vida e para a sua vida. Nesta manhã, queridos, é manhã de conquista. Não deixa Satanás enterrar, aleluia, os planos e projetos que Deus entreteceu na tua alma. Nesta manhã te levanta, valente, em meio a esse deserto. Nós temos muito que conquistar, nós temos muito o que fazer. Eu sei que, aleluia, para nós algumas situações impossíveis são, mas é exatamente por esse motivo, que nós caminhamos aliançados com esse Deus, porque aquilo que é possível eu faço, porém aquilo que é impossível para mim, ele realiza, ele executa, ele faz, ele cria, ele brada, ele declara, ele assina, ele conclama, ele derriba, ele abate, ele cava, ele enterra, ele desenterra. Ele fará o que eu não posso fazer para mostrar que ele é Senhor na minha vida e na tua. Então nessa manhã não permita, meu querido, com que esse sentimento de mediocridade, de pequenez, que em alguns momentos quer ser Senhor da nossa vida. Já pensou? Um nanigo querendo ser Senhor da tua vida, pisa na cabeça dele, meu querido. Nós servimos a um Deus de grandes propósitos, grandes alvos, grandes anseios, grandes metas, grandes sonhos. Nós servimos a um Deus de ideais que são incomensuráveis. É por causa disso, aleluia, que nós estamos aqui guerreando, porque nós sabemos, aleluia, que o inimigo ele vai tentar, é claro, fazer daquilo que ele pode, o que ele até não pode, para nos parar, para nos vencer, para nos travar, para nos atrapalhar. Porém, aquele que a palavra de Deus fala que vai na nossa frente, quebrando o arco, desmantelando a lança e desmantelando os carros do fogo e mandando o diabo sair da frente e se aquietar, que ele é Deus, é ele que hoje, nessa manhã, de forma poderosa e tremenda, vai desalojar todo o plano do inimigo, e tu contemplará que essa peleja não é nossa, essa peleja é de Deus, aquele que nos conduz em triunfo, aquele que abre portas aonde não tem, aquele que de forma excelente, aleluia, não tem nos deixado enganado, não tem nos deixado, aleluia, no emaranhado do capeta de maneira alguma. É esse que nessa manhã, de forma tremenda e poderosa, fará muito além daquilo que nós pensamos planejar
ou aquilo que nós intentamos imaginar. É manhã de providência, querido. Precisamos, em nome de Jesus, assenhorar-nos da nossa vitória. Precisamos, em nome de Jesus, atravessar este Jordão e ficar de posse das muitas vitórias que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Eu já tenho dito e eu não retiro uma palavra. Nós temos, é claro, muitas lutas pela nossa frente. Porém, aquele que nos tem ajudado, aquele que alimentou aquela viúva de Sarepta, aquele que tem, aleluia, enviado providência na vida de tantos outros que passaram antes de nós, fazendo milagre para sustentar o seu povo, esse, o mesmo Senhor, ele vai sustentar a mim e a você, e nós que nem Abacuque vamos dizer, ainda que a figueira não floresça e o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A alegria que verdadeiramente emana do espírito de um homem, ela é sobre-humana, ela é sobrenatural. Eu creio que nessa manhã o Senhor está na realização de grandes intentos para suprir a minha e a tua expectativa. Nesta manhã, em nome de Jesus, seja transbordante da graça maravilhosa do nosso Deus. E eu lhe digo, aquele que é cumpridor de promessa, que conhece a minha e a tua vida, ele andará, aleluia, na nossa frente e trará resposta para nós. Ele há de interferir nos nossos problemas e na hora exata, ele te abençoará, porque o nosso Deus não se esquece de nenhum só do que ele nos tem prometido. Portanto, nesta manhã, em nome de Jesus, pode ter certeza, o Senhor está na frente do meu e do teu problema. Ele não se esquece de mim e nem se esquece de você. Não foi à toa que ele disse lá em Isaías, que ainda que uma mãe se esquecesse tanto do filho que amamenta, todavia eu, o Senhor, tenho um amor superior a essa, que pode chegar ao ponto de se esquecer da tua vida. E é por isso que nós estamos aqui, porque aquele que não se esquece de nós, que nos ama acima do amor de uma própria mãe, ele de forma extraordinária e tremenda, poderosa e bendita, ele não se esquecerá de mim e nem tampouco de você. Se nós temos invocado o nome do Senhor, pode ter certeza, ele de forma tremenda e poderosa nos motivará, passará conosco que esse vale e ainda assinará o nosso problema, porque ele é Senhor, ele é poderoso, ele é provedor e sempre tem, segundo a sua onipresença, algo extraordinário, aleluia, para suprir a minha e a tua necessidade. Nessa manhã, faça do Senhor o seu alicerce e ele de forma poderosa e tremenda exaltará a minha vida e a tua, nos conduzirá em abundância e aquilo que nós precisamos para vencer as nossas crises emocionais, as nossas crises financeiras, as nossas crises existenciais serão supridas, trabalhadas, abençoadas pelo poder tributador, abençoador, operador, transformador, que vem do alto do trono da graça para abençoar a minha vida e a tua também. Nessa manhã, dê graças a Deus, comprometa-se com o reino, faça, meu Senhor, em nome de Jesus, acontecer na minha vida aquilo que eu tenho plantado, semeado no teu reino. Eu sei que aquele que nos garante vitória, ele de forma tremenda e poderosa há de manifestar o seu poder na minha vida e na tua, para que nós venhamos, em nome de Jesus, saber que aquele que nos estima, aquele que nos ama, aquele que nos separa, aquele que cuida de nós, ele está trabalhando pela minha vida e pela tua vida. Nesta manhã, querida, em nome de Jesus, eu quero que você se assenhore desta palavra. Eu quero que você, em nome de Jesus, abra o seu coração para Deus. Conversa com ele, conta a tua necessidade, diz para ele que está doendo, fala para ele que não tem, aleluia, certeza se é o caminho que você está andando, se é o lugar que vai te levar, em nome de Jesus, ao pódio, ao ápice do triunfo. Mas nessa manhã, uma coisa eu te digo: permaneça, não se desvia, fica na dependência desse Deus, porque uma coisa eu tenho por certa: aquele que começou a boa obra, ele completará. Ele vai fazer algo, não sei se agora, se mais tarde, ou quanto antes você imagina. Eu só sei de uma coisa: Deus, o Senhor, jamais nos prometeria algo que ele não pudesse fazer. Se ele disse que era conosco, não te mandei eu, foi essa a pergunta que ele fez para Josué. Não te mandei eu? Agora sim, esforça-te e tem bom. Vai ficar por aí, pelos cantos de parede? Se você não se levantar e não for, isso quer dizer para mim que você não quer alcançar a sua vitória. Você está entendendo aí como é que Deus estava falando com Josué? Então somente eu te disse: esforça-te e tem bom ânimo. Ele disse logo: não te mandei eu? Ou seja, tu vai ficar aí chorando lágrimas, tu vai ficar aí angustiado, vivendo o problema de 10 anos atrás? Oh, meu querido, está na hora de nós sermos homens e mulheres de Deus. Está na hora de nós tomarmos atitude de gente grande. Você fica tomando atitude de menino, com birra, com contenda, com fofoca, com conversa. Você nunca vai sair do seu lugar. Você nunca vai alcançar coisa
porque vitória não é cor de menino, não, meu filho. Vitória é coisa de gente grande. Vitória não é coisa de despreparado. Vitória é de quem se prepara. A nossa vitória não vem de homem, não. A nossa vitória vem de Deus. Muitos são aqueles que dão oportunidade. Muitos são aqueles que ungem cabeça de obreiro, porque tem dinheiro, porque tem condição financeira, porque é bonito, porque canta bem. Não, meu filho, para cantar no meu coral não só precisa ter voz bonita, não. Tem que ter compromisso e unção. De calabaçurianda. Para sentar aqui no púlpito comigo, não precisa ter só dinheiro no bolso, não. Tem que ter compromisso e vida no altar com Deus. Você vai botar meu barco a afundar? Quero não, meu filho. Vá afundar o barco da sua mãe. Vá-se em cima da minha frente. Porque para botar esse barco para andar, tem que ter negócio é com Jeová. Tem que ter negócio é com Deus. Porque ainda que nós viemos passar por vales e tribulação, nesse deserto nós não fica enterrado, não. Não te mandei eu, não. Se esforce e tem bom ânimo. Eu só vou me esforçar se verdadeiramente eu quiser sair dessa situação. Quer continuar gordo? Empurra aí um balde de feijão pra dentro, com uma lasca de carioquinha pra dentro, na hora do almoço, na hora todo dia. Mas se tu quer emagrecer, bota o teu pé na estrada. Não tem quem vá comigo, não. Vai só. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Para toda conquista tem um esforço. Para todo projeto tem que ter um prospecto. Deus manda dizer pra você, você precisa se levantar para que só após isso você cruze o seu Jordão e chegue ao seu ideal. Existe, é claro, uma ordem que o Senhor estabelece para que eu e você, campeão, venhamos alcançar. Ele diz, vai ficar aí, é decisão sua, mas eu te mandei. Esforça-te e tem bom ânimo. Oh, aleluia. A Bíblia fala que Josué entrou, ele cruzou o Jordão e ele entrou na terra da promessa e conquistou o seu ideal. Deus, o Senhor, manda dizer pra você, nesta manhã quer ter vitória, meu filho? Bota o pé na rua, bota o pé na estrada, arregaça a manga, pega aí a enxada e a pá e vai trabalhar, vai pro roçado, vai pro campo, vai pra rua, faz alguma coisa, porque Deus honra é atitude. Não foi, aleluia, a unção que Davi recebeu na cabeça que tornou ele um rei. De maneira alguma. Você sabe o que foi que tornou Davi um rei aclamado como campeão? Foi ter ido levar pão pros outros comer. E quando chegou lá, disse, eu não aceito um negócio desse não. Eu vou matar esse desgraçado. E se levantou, tomou a atitude de príncipe. Com a atitude que você tem tomado. De megera, de bruxa, de a outra do teu marido. Porque a mulher do marido, ela se comporta como mãe, como uma decente, como uma mulher que ora. E Deus, o Senhor, pega este caba pelas orelhas e traz pra casa. Se ele não se ajeitar, Jeová abre a terra e empurra ele pra dentro. Porque se ele aborrece o divórcio, é ele quem vai fazer o divórcio eterno. Pronto, e se acabou. Narabassuri canta. Mas quer casar, mas não quer saber cozinhar. Quer namorar, mas não quer ter menino. Quer ter menino, mas não quer. Me diz que caiu os peitos. Eu falo logo o que todo mundo fala, porque é assim que todo mundo entende. Você tem que entender que cada etapa da vida tem a sua beleza, tem o seu preço, tem o seu momento. Quando eu era menino, andava como menino. Agora eu sou homem, falo como homem de Deus, como mulher de Deus. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me saber quem é que eu sou. Desde o começo dessa programação, que Deus está chamando-nos à responsabilidade. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. Esforça-te, faz alguma coisa. Não fica aí calada, parada, só murmurando, emprestando a boca a Satanás para dizer que não dá certo, que não tem mais jeito, que não... Irmão, eu tenho 1 milhão de motivos, aleluia, para desistir, para parar, para viver de outra forma, mas eu decidi e entendi que não existe outro caminho mais fácil para o meu triunfo, se não for de joelhos. Então faça o seguinte, meu querido, não quer morrer nessa terra de aflição? Quer receber promessa de Deus? Ah, meu filho, então você precisa, em primeiro lugar, comprometer-se com Deus e consigo mesmo. A promessa de Deus, ela só vem, ela só nos é assegurada quando nós nos condicionamos a condicionante de Deus. Ele diz, não te mandei eu, ou seja, Josué jamais ia ter vitória se ele não se levantasse e tivesse bom ânimo. Deus nessa manhã está nos ensinando que para que nós venhamos nos livrar de algumas batalhas na nossa caminhada, nós precisamos primeiro ter coragem para dizer, se suma, vá embora, siga a sua vida, eu vou viver a minha. Aí só após você estar com a sua vida limpa, trabalhada, preparada, a vitória chega. E o nome do Senhor diz, aleluia, eu sou glorificado na tua vida. Vai chegar, meu filho, um novo tempo na minha vida e na tua vida. Sabe por quê? Porque nós não estamos lutando só. Deus, o Senhor, Ele luta comigo, Ele luta contigo, e Ele vai, em nome de Jesus, manifestar o seu poder. E aquilo que Ele nos tem feito por promessa,
com certeza é garantida e assegurada pela sua poderosa palavra. E é por isso que nós estamos aqui, vivendo, aleluia, confiantemente na dependência do nosso Deus. E eu tenho certeza que aquele que não nos tem dado um espírito de covardia, nos dará ousadia, firmeza, para que nós venhamos vencer aquilo que Ele já nos tem falado. Nesta manhã, se a Senhora das promessas do Senhor e o Jeová Jiré, o Deus provedor, o Jeová de Sabaote, o Senhor é a nossa bandeira, o nosso poderoso Senhor Criador. Ele é o Senhor da guerra. Ele vai vencer a minha e a tua batalha. Portanto, nesta manhã, em nome de Jesus, pode ter certeza, o nosso Deus, aleluia, de forma poderosa, nos sustentará, multiplicará o nosso pão e peixe, nos alimentará, e Ele de forma extraordinária, aleluia, será glorificado como grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que vence a minha e a tua guerra. Eu creio que o nosso Deus, o Jeová Rafá, aquele que cura a minha e a tua enfermidade, aquele que é o nosso Jiré, o nosso provedor e supridor, Ele entrará com providência na minha vida e na tua, e Ele fará, aleluia, fará suprir as nossas necessidades diárias, muito além daquilo que nós temos sonhado ou almejado. Ele sempre dá escape, consolo, livramento e providência. Ele sempre tem uma saída para a minha vida e para a tua. Portanto, nesta manhã, em nome de Jesus, se aproprie das promessas de Deus. Faz a tua parte, porque quando Ele com certeza não falhará. Espírito Santo querido, é diante da sua presença que nós estamos aqui e agora, colocando e exibindo, meu Pai, diante do teu altar a nossa luta e a nossa dor. Sabemos que Tu és o provedor, sabemos que Tu és o pastor, sabemos que Tu és o abençoador, e eu te peço, não se esqueça, meu Senhor, de nenhum só daqueles que estão perante o Teu altar agora. A Tua palavra diz que Tu és cumpridor de promessas, e sabemos que algumas condicionantes Tu nos deu. Precisamos observá-las e vivê-las, para que o Senhor possa fazer cumprir na minha e na vida do Teu povo aquilo que a Tua própria promessa impõe. Eu sei que verdadeiramente, Senhor, Tu nos dará estratégia, força, ousadia, e nós animosamente avançaremos e receberemos do Senhor aquilo que Tu tens feito por promessa, para que o nome venha a ser glorificado. Sabemos que Tu és o agente realizador, o agente provedor, o agente operador, o agente efetuador de vitórias e propostas que Tu tens feito para a nossa vida. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, nós entregamos todo o curso dessa programação, todo o curso, aleluia, dessa nossa campanha. E eu sei que verdadeiramente o momento, a hora exata de nós passarmos, aleluia, no meio desse mar e nos fazer, em nome de Jesus, entrar dentro daquilo que Você estabeleceu para a nossa vida, vai chegar. E não há quem possa atrapalhar. E é por isso que nós queremos já te agradecer. Porque a única pessoa que agradece antes de receber vitória é o crente. Porque a nossa fé em Ti nos endossa vitória garantida. Assim, muito obrigado pelas muitas bênçãos que estão por vir. Obrigado pela porta aberta. Obrigado pelo conserto desse coração quebrado. Obrigado por essa restauração familiar. Obrigado por essa empresa que estava à beira de uma falência e Tu criou estratégias e a manteve de pé. Porque a porta que Tu abre, ninguém fecha. E a porta que Tu fechas, ninguém abre. E é por isso que estamos aqui. Desafios novos, vida nova, novo tempo, realizações de projetos e o nome do Senhor sendo glorificado. Não vou recuar, não vou desistir. E a igreja do Senhor permanecerá de pé até que o Senhor tenha nos livrado deste abalo e tenha nos feito, em nome de Jesus, aleluia, tenha nos feito apropriadores das bênçãos que Tu nos tem prometido. Que Tu sejas glorificado na nossa família, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida secular, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado hoje e sempre. Essa é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado na minha vida e na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo os abençoe, que Deus em Cristo te exalte, em nome de Jesus. Bom dia, que bom te encontrar aqui. Sorria, é muita alegria.